Annyeonghaseyo! Oi gente, tudo bom? Então, eu tô muito feliz porque eu consegui gravar com o Érico Coelho, psicoterapeuta, aquela entrevista que eu falei lá no início do canal que eu queria muito fazer com ele, com relação à depressão com ênfase na adolescência. Eu consegui agora no último sábado fazer a entrevista, ela ficou um pouquinho longa, ficou com 40 minutos, né gente? Mas também um assunto desses não dá pra responder assim rápido, né? E respostas curtas. O vídeo ficou bastante esclarecedor a meu ponto de vista e eu acho que pode ajudar não só você, eu espero que você não tenha esse tipo de problema, mas se tiver, pode ajudar você, ou então alguém que você conhece, um parente, um amigo. Mostra o vídeo pra eles. Se vocês acharem que o vídeo ficou longo, tá chato, vamos um pedaço hoje, vamos um pedaço amanhã, mas eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar você, tá bom? Sabe por quê? Porque o Érico mostra ali de uma vez por todas que depressão não é frescura, não é um problema que você, tipo gripe, que você toma um remedinho hoje, amanhã você tá melhor. Não, gente. Requer tratamento, requer terapia, requer compreensão, requer apoio, requer paciência. Então tá tudo lá no vídeo. Mostrem para os seus pais, mostrem para os seus professores, mostrem para quem vocês acham que vai ajudar ou merece ser ajudado, precisa de ajuda, porque, gente, tá alarmante, tá? O número de pessoas depressivas em todas as faixas etárias, assim, tá uma coisa meio preocupante mesmo. Então, se vocês puderem compartilhar, inclusive, o vídeo, eu fico muito agradecida. Tá bom? E se depois do vídeo vocês tiverem alguma dúvida no que ele falou, quer fazer mais alguma pergunta, não ficou tudo esclarecido, deixa lá nos comentários, eu passo pro Érico e de repente a gente faz até um vídeo complementar, tá bom? Pra vocês, tá? Eu nem vou pedir like pra esse vídeo, porque se de alguma forma ele ajudar você ou alguém que você conhece, esse já é o meu like, tá bom? Eu só vou pedir mesmo pra vocês verem o vídeo e se puderem compartilhar, tá? Então, ó, como sempre, um beijo da Omar e 감사합니다. Vamos lá pro vídeo? Vamos lá. Annyeonghaseyo! Oi gente, tô eu aqui de novo gravando pro canal e hoje eu tô muito feliz porque hoje eu tô vou fazer uma entrevista com o Érico. O Érico, ele é psicoterapeuta comportamental e eu há muito tempo tava acalentando essa entrevista porque a gente vai tratar de um assunto muito sério, um assunto que tá muito em pauta nas redes sociais e eu gostaria muito que vocês assistissem até o final, ok? Eu vou pedir pro Érico se apresentar e daí a gente começa a nossa entrevista. Vamos lá, Érico. Aliás, em primeiro lugar, eu queria muito te agradecer, porque eu sei que o teu tempo é precioso. Inclusive, a gente está gravando aqui agora, são 8 horas da noite de um sábado. Foi o horário que eu consegui, que ele conseguiu pra mim. E já, antemão, muito obrigada. Tá ok? Fala pra gente. Bom, pra mim é uma honra estar aqui, participando junto com a Suzy desse vídeo. Bom, meu nome é Érico. Me formei em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2006. Em seguida eu faço a especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental. E aí desde 2006 até hoje não parei de estudar. A gente não para, né, quando a gente faz uma abordagem em psicologia, né? Então é recomendável que a gente esteja sempre se atualizando e ainda faço isso até hoje. Atualmente faço uma formação em terapia do esquema, que é uma das psicoterapias cognitivas. Atualmente eu estou fazendo essa formação em terapia do esquema e também uma outra especialização agora em Gestalt terapia. Você viu como é que não é fácil, né? Ô, Érico, explica pra gente então, pra começar, o que é a terapia cognitiva? Como é que ela funciona? Como é que é? Isso, bom, o que é e como funciona? Bom, a psicoterapia cognitiva ou cognitivo-comportamental é uma das abordagens em psicoterapia. Na verdade, a terapia cognitiva, ela foi uma abordagem criada por Aaron Beck, né? Quando ele percebe lá uma insatisfação no final da década de 60, uma insatisfação dele em trabalhar pacientes com depressão. Né? Esses pacientes eram submetidos a sessões de psicanálise. Beck até então era psicanalista e ele trabalhava esses pacientes a partir do entendimento da psicanálise para depressão, que é um conceito da raiva retroflexa ou retrofletida. E Beck foi percebendo ao longo do tratamento que, estou falando de uma forma bem breve, né, para ficar o mais entendível, digamos assim, possível para os diversos públicos. Então, Aaron Beck percebeu ali que
trabalhar esses pacientes a partir da abordagem, da avaliação dos sonhos deles, não estava surtindo efeito, sendo muito eficaz. Aham. Isso, os pacientes não estavam avançando na terapia. Então ele deixa de abordar o conteúdo dos sonhos desse paciente e passa a verificar o que acontece durante o dia. A realidade, então. Isso, deixa os sonhos e a realidade. Passa esses pacientes, durante o dia, como eles funcionam. E aí ele percebeu que, assim como nos sonhos desses pacientes, o dia deles também era um dia com um viés muito negativista, muito pessimista, aquela aura bem sombria, aquela imagem bem acinzentada, né, que é o que se manifestava ali no discurso daqueles pacientes. Então ele deixa de fazer uma avaliação pautada nos sonhos e passa a verificar o dia a dia, o funcionamento durante o dia dos pacientes, e a partir disso ele começa a observar que esses pacientes, na verdade, eles faziam, e ao fazerem isso eles se mantinham na depressão, eles faziam distorções de pensamentos. Então eu já até começo a falar como é entendida a depressão aqui em terapia cognitiva. Então, nós temos distorções de pensamentos, que são erros no processo do pensamento. Esses erros nesse processamento causam pensamentos distorcidos, e essas distorções nos pensamentos, a partir de algumas situações que acontecem aqui na realidade, essas situações passam a ser interpretadas por um viés negativista, pessimista, próprio da depressão. E aí, ao interpretar a realidade a partir desse ponto de vista, esses pacientes começam a sustentar cada vez mais uma tristeza, ou uma raiva, frustração. Então são raiva, frustração, tristeza, esses sentimentos mais negativistas, mais aversivos, eles ficam ali sustentados, mantidos, e eles estão, na verdade, eles estão disparados e sustentados por conta desses pensamentos que são distorcidos. Essas distorções cognitivas, nós, dentro da terapia cognitiva, a gente identifica isso no funcionamento do dia. Então a gente dá um formulário para o paciente observar qual foi a situação, como ele se sentiu diante daquela situação, quais pensamentos ocorreram na cabeça dele, né, no momento em que ele se sente daquela forma, e o que ele faz, e quais são as consequências quando ele faz dessa forma. Bom, durante a semana a gente vai percebendo que os acontecimentos são interpretados, ou seja, pensamentos, são interpretados de uma forma distorcida. Então, por exemplo, esse paciente pode interpretar ali quando ele for entregar um relatório para um supervisor dele. Vamos imaginar aí uma pessoa trabalhando numa empresa, ele vai entregar um relatório de um trabalho para o supervisor, e o supervisor pontua algumas coisas ali para ele corrigir, né, para ele fazer uma devida adequação. Como ele se sente diante disso, diante do pedido do supervisor para que ele altere algumas coisas naquele relatório? Ele começa a se sentir triste por conta desse pedido. E aí, quais pensamentos que ocorrem à cabeça dele? No caso, isso é uma pessoa que já tem um quadro de depressão. De depressão, isso. E que não tão grave, tá? Tanto que essa pessoa está no trabalho, tá? Mas ele já faz distorções de pensamentos. Então, quando ele percebe aquelas pontuações do supervisor, ele se sente triste, e aí o que passa pela cabeça dele? Não faço nada que preste. Sou incapaz de fazer um relatório nos moldes que o meu supervisor pede. Todas as vezes que eu vou fazer isso, eu cometo erros terríveis. E ele acaba ali, na verdade,
se vendo como uma pessoa incapaz de fazer coisas que lhe são solicitadas. Então, o que ele faz, né? Qual o comportamento que ele teve diante desse pedido. Entendi. Então, já que você entrou na depressão, isso seria a minha próxima pergunta. Uhum. O que é a depressão? Assim, vamos colocar de uma forma assim, bem simples. Bem simples, tá. Que depois a gente vai entrar onde justamente eu quero entrar, Uhum. que é com ênfase em algum determinado assunto. Fala pra gente, o que é a depressão? Como é que ela funciona dentro da cabeça da gente que pode levar uma pessoa a ficar deprimida? Uhum. Então, essa forma de olhar a realidade, na verdade, que é uma forma enviesada, né? Portanto, com distorções cognitivas, leva a pessoa a desenvolver uma depressão. Então, aqui dentro da terapia cognitiva, nós entendemos a depressão como um erro no processamento cognitivo. Então, não é o que o senso comum coloca muito a depressão como uma tristeza profunda, né? Qual a diferença de tristeza para depressão? Isso aí. Existem depressões que não correm junto com tristeza. Né? E então aproveita esse gancho, qual é a diferença de depressão para tristeza? Então, a tristeza ela é uma emoção, né? E como emoção, ela é uma emoção adaptativa, ela é necessária, portanto, para a nossa sobrevivência. Nós precisamos, como precisamos das demais emoções. Então, a tristeza ela nos é útil. Uhum. A depressão ela não tem essa característica. A depressão ela tem outros tipos de características. A depressão ela é um pensamento que a gente diz é um pensamento circular. A pessoa fica presa naquele padrão de pensamento negativista. Sim. Então é uma distorção do pensamento e essa pessoa se vê ali ruminando aquela distorção. Ele começa a pensar somente daquela maneira, né, e repetitiva, de uma forma bem enviesada, bem negativista, e isso pode correr junto com tristeza, sim. Isso pode ficar ali sustentando aquela tristeza dele, mas também pode correr junto com raiva. Uma pessoa, por exemplo, quando ela se sente injustiçada diante de uma situação, ela pode ter como emoção ali disparada diante de interpretar a situação como sendo injusta, ele pode ter uma raiva e ficar ali ruminando. Estou chamando de pensamento circular essa ruminação, ele fica ruminando aquele pensamento. Essa ruminação aí é característica da depressão. Por exemplo, numa perda, numa situação de luto, né? Nem vou falar sobre o luto porque seria muito específico, mas uma situação de perda qualquer, né? A pessoa perdeu o emprego e algumas pessoas, na perda do emprego, ela estava vindo com a vida dela a um determinado nível, perde o emprego, ela vai experimentar emoções como tristeza, frustração, ela pode ficar com raiva, ok. Algumas pessoas, a partir desse episódio, ela já vai ter uma queda no humor. Uhum. Pelo fato de ter ficado desempregada, é esperado, tá? Aqui eu estou dando o exemplo da pessoa que teve uma queda no humor. Algumas vão voltar mais rapidamente para o estágio normal, outras vão cair mesmo em depressão. É uma questão de saber superar. Isso. O que supera, ele volta rapidamente para o estágio anterior de humor. Na depressão, por que ele fica na depressão? Ele começa a ruminar ali que a perda desse emprego significa que ele nunca mais vai conseguir ele meio que se culpa, ele joga a culpa toda pra cima dele. Ele pode internalizar e se sente incapaz. Ele pode fazer uma culpabilização excessiva, extrema, que é uma distorção cognitiva, e isso vai sustentando ali aquela depressão, e ele não sai disso, ele fica ali naquele pensamento, ele fica ruminando aquilo ali. Então a depressão é entendida como um erro cognitivo aqui em terapia cognitiva, e não como uma tristeza arrastada ou acentuada, ou sei lá o que o senso comum resolve chamar. Não é bem isso. É um pensamento que fica ali ruminando, a pessoa fica ruminando aquele pensamento que é fruto de uma distorção no processamento cognitivo. Deixa eu te perguntar então uma coisa, que é na verdade o que a gente quer abordar hoje aqui, que eu tenho visto muito nas redes sociais, porque eu converso muito com adolescente. E eu percebo, inclusive teve aquela onda da baleia azul, né, aquela questão do suicídio, a gente viu
que isso atingiu muito em cheio o adolescente, essa faixa etária que a gente chama de adolescência. Eu acho que todo mundo pode ter uma depressão eventualmente durante a sua vida. Eu queria falar da depressão na adolescência. Por exemplo, você falou que a depressão é basicamente o saber lidar com alguma situação ruim, né? E na adolescência a gente vê justamente que tá ali os hormônios, a pessoa ainda está se formando, pensamentos sendo formados, conceitos sendo formados, amizades que começam a aparecer, né? Inclusive no homem, voz que começa a mudar, na menina tem outras alterações também. Você acha que todas essas mudanças, digo, físicas, ela meio que abre uma porta para a depressão? Porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e o jovem, talvez por não ter ainda uma bagagem de experiência, isso pode dar ali uma abertura para a depressão. Como é que você lida com depressão na adolescência aqui na tua terapia? Então, a depressão, por si só, ela já é multideterminada, né? Então, eu não posso dizer que tenha só um fator ali influenciando, né? Então, existe uma vulnerabilidade biológica, temos também uma vulnerabilidade psicológica. Então, algumas vulnerabilidades vão levar ao desenvolvimento, ao surgimento e desenvolvimento de uma depressão. Por que eu estou pontuando isso, Suzy? Nem todos os adolescentes vão deprimir, ou nem todos os adolescentes vão deprimir da mesma forma. Então, são motivos diferentes também, né? E são vivências diferentes. Então, nem todas as situações que vai desencadear depressão numa pessoa que tenha vulnerabilidade, tá? Biológica, por exemplo, vai desencadear numa outra pessoa que tenha a mesma vulnerabilidade biológica. Por quê? Pode ser que a formação psicológica dessas pessoas sejam diferentes. Então, a percepção da vida, né? Isso, é diferente. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, quando eu explicar melhor sobre a terapia cognitiva. Tá? Eu vou falar sobre os filtros ou lentes pelas quais a gente enxerga o mundo. Então, é um transtorno de humor que é multideterminado, ele é multifatorial. Essa fase que se coloca, né, a adolescência, e aí você fez algumas citações importantes, né, como mudança de voz nos meninos, mudanças no próprio corpo. Então, eu tenho aí, nessa passagem da infância para a adolescência, eu deixo aquele corpo de criança, ele passa por uma fase de transformação. Então eu vou vivenciando aqui algumas perdas importantes para eu poder começar a adquirir uma outra configuração. Então, esse termo adolescência quer dizer adoecimento, né? Então, o adolescência passa por isso, o adolescente ele passa por esse adoecimento. Então, a partir disso, ele vai adquirir, vai consolidar a personalidade dele, na verdade. Ele vai passar de uma fase de infância para uma vida adulta. Nesse meio do caminho eu tenho aí esse período que a gente chama de adolescência. Então isso aí por si só já é um fator que pode desencadear a depressão, porque eu tenho que enlutar aquela parte da minha vida, eu tenho que dar um lugar para minha infância. E eu tô aqui numa fase de transformação. Então é muito comum a adolescência correr junto com alguns sintomas de depressão. Isso é muito comum. E com relação ao suicídio, nessa fase da vida, isso tem chamado a atenção dos profissionais da saúde, porque ultimamente a gente tem observado muito casos de suicídio na adolescência. Existem algumas explicações para isso. O adolescente, por exemplo, o adolescente ainda não tem uma estrutura cognitiva, emocional, que dê a ele força para passar por esse período. Muitas vezes falta também
o devido apoio. É isso até que eu queria colocar também, a questão dos pais, né? Porque, a paralelo a toda essa transformação que o físico e o psicológico já passa naturalmente, você ainda tem a participação, familiar, não só dos pais, né? Da família, porque tem muito adolescente que não vive com pai, com mãe, vive com avó, com tio, né? Com irmão. Isso também atrapalha um pouco, né, Érico? A partir do momento que a pessoa não tem, talvez, uma formação. Porque o que eu vejo muitas pessoas, às vezes, conversam comigo? Que tem muitos pais que nem acreditam que o filho está passando por aquilo. Aquela tradicional história de que acha que é frescura, que acha que não tem nada a ver, que acha que é porque não quer ir pro colégio, ou é porque não quer fazer determinada coisa, ou é porque não quer frequentar alguns lugares que os pais querem que frequente. Então começa a haver aqueles atritos dentro de casa, e daí eles começam a meio que se isolar e a buscar saídas em outras coisas. Quando ainda encontra saída em alguma coisa boa, tudo bem, mas a gente sabe que normalmente saídas para situações adversas nem sempre são boas, né? Muitos acabam se suicidando, outros se jogam nas drogas, bebida. Então, como é que, além do profissional, que eu também queria que você pontuasse a questão da ajuda profissional, além da ajuda profissional, como que os pais podem detectar, né, podem visualizar sinais de depressão nos filhos? E que maneira, aí no caso eu queria que você falasse até diretamente com os pais, né? Focando nos pais, como é que eles podem detectar isso e de uma forma, não digo séria, que parece até que os pais não tomam conta dos filhos, mas com aquele olhar realmente clínico de que não, realmente não está acontecendo, meu filho não está bem, está acontecendo alguma coisa errada e eu preciso buscar ajuda. A partir de que momento, quais são os sinais, os sintomas que os pais devem observar? Que os pais devem ficar atentos. Atentos, isso. Então, você colocou aí um monte de pontuações, legal. Eu vou pedir até para você ir me ajudando. Dentro da que eu acho mais relevante a gente aqui chamar a atenção é com relação a isso é uma frescura, ou o meu filho ou esse adolescente não tem motivos para estar deprimido. A criança pode deprimir, tá? Tem depressão em crianças, a gente pode até agendar um outro vídeo pra gente falar sobre a depressão na infância. Na infância, isso. Que é um tema também acontece, claro, e pouco discutido. Então eu acho que seria legal a gente marcar um outro encontro pra gente abordar especificamente sobre esse tema. Muito bom. Que isso não mostrando aí mais uma vez a seriedade que a gente tem que dar esse tópico. Com certeza. E chamar a atenção dos pais, professores, cuidadores, quem está mais ali ligado a essa fase da vida que é a infância. Adolescente tem motivo sim para estar deprimido. Uma criança pode ter sim as questõezinhas dela ali. A depressão tem também a parte biológica, tem fatores biológicos. Conforme eu te falei, a depressão ela é multifatorial, ela é multideterminada. Então não é só uma coisa que causa depressão. São alguns elementos que têm que estar ali presentes na depressão. Então é importante levar isso a sério. Isso não É claro que muitas vezes o adolescente pode ter escutado um coleguinha que tinha essa tal de depressão e aí ele parou de ir para a escola e começou a usar isso como desculpa. Claro, esse adolescente não está deprimido de fato, ele pode estar usando ali uma desculpa. Daí a importância de a gente buscar, de os pais buscarem a ajuda profissional quando for indicado, né? Que às vezes a escola indica e os pais não querem levar porque eles acham que psicólogo, neurologista, psiquiatra são médicos de maluco. Então existe esse estigma, é terrível. Né? E é até meio que recente isso ainda, né? Em alguns lugares a gente vê isso. Mas eu te digo assim, que tipo de queixa que o adolescente pode fazer para os pais que pode, alertar, levantar, chamar atenção? Muitas vezes eles não trazem a queixa. Eles não falam nada. Então? O adolescente ele pode comunicar, e normalmente é a via que a gente percebe. Eles podem comunicar a depressão que eles estão passando através de manifestações comportamentais. Agressividade, agressão extrema, né? Então comportamento agressivo, do X, excessivamente OX, isso daí pode ser
Claro, ficou na dúvida, o profissional é o mais indicado. Mas é claro, tudo muito extremo. Já tem que ficar prestando atenção. Tem que ficar atento. O adolescente fazer malcriação, hostilizar, essas coisas tem que ser normal. Mas até que ponto esse comportamento a partir de que ponto esse comportamento deixa de ser normal e já passa a ser um comportamento patológico, inadequado, né? E aí característico de algum transtorno, mas especificamente a depressão. Então, uma raiva muito extrema, né, até pode ser uma característica de depressão no adolescente, perdão. A falta de interesse, que já é como no adulto, né, que aí tem que diferenciar isso da preguiça, né? O adolescente, às vezes, ele pode manifestar uma preguiça extrema. Tudo que é extremo me chama atenção. Isolamento, ele deixa de querer fazer coisas, ele deixa de participar de grupos que outros adolescentes estão participando ou estavam participando. Ele vai deixando as atividades diárias dele. Ele vai para um isolamento mesmo. O sono, esse é um fator até muito interessante e que deixa em dúvida. E aí, mais uma vez, a questão da necessidade de olhar outros fatores para a gente falar sobre depressão. Não é uma coisa só. O adolescente, ele tem um perfil de sono mais estendido, isso é normal. O adolescente dorme, às vezes, 14, 16 horas. Isso, para um adolescente, não é problemático se isso é uma questão isolada. Ou seja, se ele não tem um isolamento social, se ele não tem a questão da irritabilidade. Se ele não está com raiva. Isso. Então, mas se isso vem associado a algum outro sintoma... Algumas outras coisas que me chamam a atenção. E o adolescente também, ele não vai dormir tantas horas assim todos os dias. Né? Por exemplo, quando alguma coisa deveria ser interessante para ele, ele vai acordar assim, mais cedo. Normalmente a gente percebe isso. Mas quando nada é interessante, nada me faz querer sair da cama, ou esse adolescente levanta da cama e fica naquela inatividade, fica à toa, ou ele levanta da cama e vai para o computador jogar, ele passa ali o dia todo jogando. O que é isso? Isso não chama atenção. Esse não é um padrão de comportamento esperado ali para um adolescente. Alguma coisa está acontecendo com ele. É importante a busca de um profissional. No colégio, como é que o professor pode detectar também, pode ajudar? O que na sala de aula, qual é o tipo de comportamento em sala de aula que pode também ser um fator? Seria a mesma coisa de em casa, tipo também agressividade, isolamento também dentro do colégio? O que eu tenho visto aqui no consultório, quando os professores detectam a depressão no adolescente, quando esses adolescentes estudam de manhã, os professores percebem que esses adolescentes dormem muito na aula, eles baixam a cabeça, dormem, eles não interagem com os outros, nem, obviamente, não prestam atenção na aula, eles ficam quietinhos lá no canto deles, eles dormem. Uma outra coisa que eles costumam fazer, o isolamento, né, que é uma característica bem evidente mesmo, né, o adolescente fica isolado, ele não se enturma com ninguém, ele fica lá quietinho no canto dele. E choro na escola, às vezes ele não chora em casa. Eu tenho percebido importante isso, hein? Eu tenho percebido isso. Na escola eles choram. E muitas vezes são os professores que estão vendo isso. Já peguei alguns casos assim. Outros casos também que eu costumo verificar. O adolescente sempre arruma uma desculpa para sair da aula. Às vezes eles vão para a escola, porque os pais estavam insistindo, então eles vão e arrumam uma desculpa, estão passando mal, vão embora. Então isso também chama atenção. Isso aí é um comportamento que evidencia uma esquiva daquele lugar. Por que ele está saindo dali? Como é que ele está se sentindo? Detectado esses sintomas, vamos dizer que os pais conseguiram ficar alerta, está acontecendo alguma coisa com a minha filha, com o meu filho. O primeiro profissional que ele deve recorrer é o psiquiatra? Já leva direto no psiquiatra ou procura algum outro paliativo, alguma outra
Eu sempre recomendo a busca ao psiquiatra. E o psiquiatra vai determinar medicação ou não e uma terapia. Isso, porque é o psiquiatra que vai avaliar. Ele que vai dar o diagnóstico. Tá. Então, o psiquiatra, ele é um profissional habilitado a isso. Uhum. Então, ele vai diagnosticar. Então, a partir desse diagnóstico, ele tem também a capacidade, o trabalho dele, se vai fazer a estratégia terapêutica medicamentosa ou somente psicoterapêutica, ou as duas combinadas. E também o psiquiatra, ele pode, ao ouvir a história, ele pode indicar qual seria, se ele tem conhecimento para isso, qual seria a abordagem psicoterapia mais eficaz para aquele quadro. Agora vou fazer uma pergunta assim bem... Depressão tem cura? Esse é um tema bem interessante. Né? Depende do que a pessoa chama de cura. Exatamente. Isso. Então, e a depressão ela pode aparecer espaçadamente? Tipo, eu ter uma depressão, ficar boa assim na minha cabeça, mais lá pra frente ter de novo, mais lá pra frente ter de novo. Pode acontecer? Ela pode ser recorrente? Pode sim. Eu posso ter episódios de depressão recorrentes, episódios recorrentes de depressão. Eu posso ter um episódio muito espaçado, né? Eu tive uma depressão, um caso isolado aqui, num estágio de vida, numa determinada época da vida. E depois, muito lá na frente, um tempo bem grande, eu posso ter de novo um outro episódio de depressão. Isso pode acontecer. Quando pergunta sobre a cura, a gente prefere trabalhar com remissão de sintomas, mas eu tenho alguns colegas psicólogos e até psiquiatras mesmo falando sobre cura, falando sobre cura da depressão. Por que a gente evita o termo cura? Por conta daqueles fatores, né? Conforme eu falei, é multifatorial a depressão. Então, se eu tenho aqui uma carga genética, eu não tenho como mudar isso. Entendi. Eu tenho como te ensinar a lidar com isso. Tá? Mas você vai ter que sentir que aquela depressão está voltando, ou que ela está acontecendo, ou aconteceu uma outra situação em que aquela ruminação está voltando. E eu já sei que essa ruminação vai me levar a um quadro de depressão. Então, eu já sei como lidar com isso. Meio que você consegue controlar, né? Eu passo a ter um controle. A gente atualmente usa o termo regulação. Então, eu passo a me regular a partir de detectar que eu estou sentindo esse negócio de novo. Ou seja, estou começando aqui a fazer um movimento circular. Então, antes desse movimento circular virar uma espiral para baixo, uma espiral descendente, eu já começo, né, eu já fiz uma psicoterapia, já fiz um tratamento, talvez medicamentoso também, eu já sei como lidar com isso. Então, eu tento sozinho aqui já manejar isso, já regular esse funcionamento. Não conseguindo, é o momento de eu voltar a procurar os profissionais. Então, por isso se diz, não tem cura, eu vou aprendendo a lidar com. Então é assim que a gente trabalha. Gente, eu vou dar uma paradinha pro Érico tomar uma aguinha e a gente já volta, tá? Só um instantinho. Então, gente, estamos voltando aqui com o Érico. A gente vai ter que finalizar, né? A gente tá indo pra parte final da entrevista. Então, gente, é o seguinte, adolescente, meus amigos, meus amores que sempre conversam comigo. A adolescência é uma fase que a gente tem que passar, eu passei. É uma transição, é uma transformação. E a gente tem que viver, gente. Não tem como não viver, né? Agora, quem determina como que a gente vai passar por isso também é muita gente. Érico, complementa pra gente, principalmente pros adolescentes, essa transformação, essa fase transitória que o adolescente tem que passar e o que ele pode fazer de melhor para aproveitar isso e não inculcar tanto assim. Isso. A adolescência, conforme, né, a gente colocou aqui, é uma fase da vida, então é um período necessário vivenciar isso. E a gente deve passar pela nossa adolescência estranhando menos possível isso. É claro que as transformações vão acontecer, isso é normal, né? É bom que isso aconteça e a gente só vai perceber muitas vezes depois a gente passa. É verdade. Então, é importante, né, o que eu diria para os adolescentes hoje, aproveitarem a fase que eles estão hoje.
até porque isso é passageiro, então eles precisam, eles podem e devem... E é uma fase importante, né? É importante, claro. Então, quanto mais eles experienciarem, vivenciarem, se permitirem esse momento de vida, mais rica será essa vivência deles. E ajuda até a passar pelos problemas, claro, né? Você estava falando que eles buscam muito o teu contato. Uhum. É importante que o adolescente busque justamente o apoio social, o contato social, o apoio familiar, né? Apesar de a gente saber que existem muitos conflitos nessa fase da vida, isso é normal. Né? Os nossos pais, né, nesse momento de vida, eles passam a ter pessoas com um monte de defeitos, né? Que a gente antes não via, agora passa isso, a agora ter. me veio também. Deixa eu abrir só um parênteses aqui. E também até, né, quando forem buscarem o profissional, às vezes detecta até que os próprios pais também precisam de sim. tratamento, né? Às vezes precisam de uma ajuda profissional também, porque muitos dos pais às vezes não sabem nem lidar com o adolescente. Por exemplo, o marinheiro de primeira viagem, que a gente sempre coloca, né? Eu fui marinheiro de primeira viagem com a minha filha mais velha. Então, assim, na verdade eu acho até que cada filho é um marinheiro de primeira viagem, porque cada pessoa é uma pessoa. Ninguém vem com manual de instrução, como é que se cria. Então, há também que o adolescente dá um desconto para os pais nessa parte também, né? Porque muitos pais também não estão nem preparados, né? Para esse tipo de coisa. E aí o adolescente começa também a desenvolver algum tipo de problema. E aí acaba o conflito aparecendo também por falta de preparo até dos pais, né? Então seria interessante também, na hora que for consultar com o profissional, psiquiatra, os pais também abrirem, falarem bastante, né? Para poder ter essa comunicação. Muitas vezes o psiquiatra ele pode detectar que se trata ali de um problema familiar. Né? Ou se não, se o psiquiatra não detectou isso, mas o colega psicólogo, quando detectar isso, ele deve sim orientar a família toda a buscar uma ajuda psicoterapêutica. Porque é o que a gente sempre conversa nos nossos grupos de supervisão. Sim. Às vezes vem só para terapia, só o adolescente. E aí a gente trabalha esse adolescente aqui no consultório e ele depois retorna para onde? Para aquela família que está problemática. Não. De que está adiantando essa terapia? Viu, gente? Como é que ele vai funcionar lá, de acordo com aquilo que ele está aprendendo no processo psicoterapêutico? Aí ele chega em casa, ele não encontra caminhos para aquilo. A psicoterapia, talvez, para esse adolescente, seja vivenciada como uma forma até de piora para ele. Porque ele começa a perceber, poxa, nem isso está dando certo. Não tô conseguindo. Parece que está remando sozinho, né? Exato. Então, é um caso que o adolescente que vivenciar isso, que experienciar isso, ele deve levar isso para o colega psicólogo. Sim, ele tem que falar isso com o psicólogo. Até para o psicólogo lá ficar atento que o problema parece que está transbordando, ou que esse adolescente ele me vem com reflexos da família. Então ele está tendo um reflexo ali do que está acontecendo lá naquela casa. Entendi. Então volta para a positividade da adolescência para poder a gente finalizar. Então, é um período que o que tem de muito positivo aqui na adolescência. Eu ainda não sou adulto. Não sou mais criança, mas também não sou adulto. Então, é um período que eu posso me abrir mais a experimentações. É o período de experimentar. Isso vai ser importante. E experimentar com plenitude. Claro, com responsabilidade. Com responsabilidade, sempre, isso. Sempre. Então, vivenciar coisas, sim, compartilhar é importante. Olha só, gente, porque eu posso dizer experiência própria e o Érico também, porque já passou pela adolescência. A gente sempre acaba, né, falando, quem me dera voltar aos meus 15 anos. E passa rápido. E não é? Então, gente, o negócio é aproveitar. Érico, olha, eu nem sei como te agradecer esse tempo que você dispôs aqui pra gente, esses esclarecimentos. Eu espero que o pessoal que vai ouvir, vai ver a tua entrevista, realmente aproveite, porque estava realmente me preocupando algumas coisas que eu estava ouvindo. E assim, eu tento ajudar, mas eu não sou profissional. E novamente colocando a importância do profissional nesse tipo de problema para fazer uma avaliação. Novamente, às vezes não é só o problema do adolescente, também é um problema da família.
é importante. E se não for da família, realmente for só do adolescente, a família tem que apoiar, tem que ter paciência, né? Então... Compreensão, né? Compreensão. E, gente, como eu falei no meu primeiro vídeo, eu só queria fazer vídeos com conteúdo que agregassem alguma coisa. E esse é um dos primeiros vídeos que eu tô fazendo com um profissional. Porque eu jamais faria qualquer tipo de vídeo relacionado a um problema tão sério como é a depressão, se não fosse com uma pessoa que tivesse um respaldo, que fosse um profissional, que tivesse que ter, fosse um profissional legal, né? Legalizado, vamos botar assim. Então tá aqui o Érico, eu agradeço mais uma vez o teu tempo, aqui a tua disponibilidade, e eu espero que vocês tenham gostado. E a gente já deixou aqui aberto fazer um vídeo sobre a depressão na infância, mas eu também queria falar com vocês o seguinte, e o Érico, se me permitir, se vocês quiserem nos comentários fazer algum tipo de pergunta, até sobre esse assunto mesmo, eu depois não preciso gravar, eu pergunto pra ele me responde e eu posto. E agora, se quiser que faça um vídeo com algum outro tema, tipo síndrome do pânico, ansiedade, toque, né? Comum. É muito comum na adolescência também. Vocês coloquem lá nos comentários, tá bom? Érico, você quer dar alguma palavrinha final aí? Quero agradecer, Suzy, a oportunidade. Eu que agradeço. E é até muito interessante isso que você faz, que você busca uma orientação profissional para dar para os adolescentes que te procuram. Então, isso mostra o quão responsável você é e o seu compromisso com eles. Porque eu sou mãe também, né? Claro. Então eu me preocupo com eles sim. E assim, trazer um profissional pra mim é muito importante, né? A responsabilidade, né? O canal, ele trata de muita coisa engraçada, muita coisa legal, muita coisa divertida, mas na hora de falar sério, a gente tem que falar sério. Tá bom, meu bem? Eu me sinto honrado por participar aqui. Ah, que bom, viu, gente? Canal. E aí, só pra gente pontuar lá a questão da TCC. Ah, isso é importante, então, olha. Um dos pressupostos da TCC é que não são as situações em si que nos causam o mal-estar, a depressão, a síndrome do pânico. Não são exatamente as situações em si, mas a maneira como a gente interpreta essas situações que a gente vivencia. Então, da maneira como eu estou ali interpretando, eu posso desenvolver um desses transtornos psicológicos. Então, esse é o entendimento da terapia cognitiva para os transtornos mentais, para os transtornos psicológicos. Sites que eu recomendo para as pessoas que têm interesse em estudar um pouco mais sobre a terapia cognitiva. Existe aqui no Rio de Janeiro, nós temos a associação, né, que é a Associação de Terapias Cognitivas do Rio, que é a ATC Rio. Eu vou colocar na descrição do canal. Entra no Google com esse nome, ATC Rio, que vai mostrar lá. Tem diversos artigos versando sobre o que é TCC, depressão, outros transtornos mentais ali, transtornos psicológicos ali, sob o entendimento da terapia cognitiva. E ali também tem a relação dos profissionais TCC no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Eu acho isso interessante porque a gente tem ali um lugar que a gente pode procurar quais são os profissionais em terapia cognitiva aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente pode buscar uma ajuda. A ATC é uma associação que tem estadual. Então tem a ATC do Rio, tem São Paulo, Minas Gerais, então tudo. Então, tá vendo, gente? Então, olha só. É um lugar que tem, em cada estado tem, e vocês podem buscar ajuda lá, claro. Entendeu? Tá bom? Então tá, gente, esse foi mais um vídeo gravado aqui pro canal. Mais uma vez, Érico, obrigada. E tá bom? A gente fica naquele compromisso de falar sobre depressão na infância. E tema que os nossos inscritos sugerirem aqui pra gente falar. Tá bom, meu bem. Okay? Muito obrigada mesmo, tá? Obrigadão. Gente, abração aí. Um beijo da Almar, espero que vocês tenham gostado, que se gostou dá um like lá no vídeo, tá bom? Se quiserem comentar, fazerem perguntas, é só deixar lá nos comentários, tá ok? Um beijo da Almar e... Beijão. Kamsahamnida, Érico. Ok. Tchau, tchau.